Meus amados, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. O pessoal tem me falado que tem andado um tanto dolorido. Pastor, você está pegando muito pesado. Esse rapaz chega em casa todo roxo. Isso que é isso, né? Se você está ficando assim, então eu peço a você que se prepare na cadeira, segure direitinho aí hoje. Não, estou brincando, acho que não vai ser tão forte assim, né? Depende do momento que você está vivendo, né? De repente tem gente que está só, oh Deus, obrigado porque eu já estou fazendo isso, né? De repente tem sido uma bênção para você também. Então a série que temos ministrado tem como título Alcançando a Liberdade Financeira. Alcançando a Liberdade Financeira. O texto que nós temos usado como um texto inspirativo é João 8,32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade... Vamos mais forte? Glória a Deus por isso. Eu quero ler um outro texto que também a gente tem comentado muito sobre Mamon. E quem não veio naquela mensagem 2, de repente fica, quem é esse Mamon que eu não sei quem é? Então, aí em Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui, na verdade, é a representação do dinheiro, ou o Deus do dinheiro, ou pode ser entendido como uma potestade espiritual que trabalha através do dinheiro. Das três hipóteses, uma coisa é certa: Mamon é alguém ou uma coisa que disputa o teu coração com Deus, porque diz, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Então Mamon pode tomar o teu coração e você, em vez de adorar e servir a Deus, você servir a Mamon. O tema da mensagem de hoje, a mensagem 4, é o caminho para a liberdade. Já que a gente está falando de liberdade financeira, o caminho para a liberdade. E eu faço questão de sempre frisar no início da mensagem, pode ser que você esteja vindo a primeira vez hoje aqui, então de repente você não está acompanhando a série. Eu quero inclusive lembrar vocês que todas essas mensagens que são ministradas aqui estão disponíveis em vídeo no nosso site, tem um endereço aí no seu esboço, ibavim.com.br. Então tem lá disponível no site em vídeo. No nosso Face também, você pode assistir, você pode compartilhar através do Face com seus amigos. Então, se você perdeu alguma mensagem, você pode ir lá e assistir a que você perdeu. Mas eu gosto sempre de frisar aqui no início, de que nós não estamos falando sobre teologia da prosperidade. Nós não cremos nessa teologia da prosperidade que é ensinada por aí, principalmente por alguns pregadores da televisão, né? Aquela teologia de que todo crente tem que ser rico, tem que ser patrão, tem que ter 3 casas, 5 carros. E nós não cremos nisso. Nós entendemos que riqueza e acúmulo de bens, o acúmulo de dinheiro, não significa liberdade financeira. Você pode ser muito rico e não ter liberdade financeira, viver como um miserável escravo do dinheiro, e você pode ser uma pessoa simples e viver liberdade financeira. Nós entendemos que liberdade financeira não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você acumula, mas principalmente tem a ver com a forma como você se relaciona com o seu dinheiro ou com o dinheiro de forma geral. Eu quero fazer uma pergunta agora nesse início. Quem aqui quer ter liberdade financeira, levante sua mão. Quem não levantou porque já tem, né? Agora deixa eu fazer outra pergunta e aí você não precisa mais levantar a mão. A outra pergunta é: você quer mesmo isso? Até que ponto você quer liberdade financeira? Eu vou investigar aqui um pouquinho, rapidamente vou investigar aqui um pouquinho se você realmente quer. Quer querendo mesmo ou é o querendo do Chaves, né? Sem querer querendo. O que é que você tem feito nas últimas semanas? Respondo para você, só em pensamento. O que é que você tem feito nas últimas semanas para alcançar a liberdade financeira?
Você já fez um levantamento da sua situação financeira? Você já reuniu a família, ou já sentou com o cônjuge? Já fizeram um levantamento do que vocês ganham, do que vocês gastam, do que vocês devem, a quem vocês devem? Você já tem tudo isso numa planilha direitinho? Você já sabe quanto está faltando ou quanto está sobrando? Você já decidiu, em acordo com os membros da sua casa, que gastos vocês vão cortar? Por quanto tempo vocês vão deixar de comprar tais coisas? Já fizeram alguma coisa desse tipo? Se a resposta é não, então você não está querendo realmente liberdade financeira. Liberdade financeira não vai acontecer num passe de mágica. Eu não tenho uma fórmula mágica que você vai vir aqui e você vai levar essa fórmula mágica e num dia, amanhã, segunda-feira, você já tem liberdade financeira. Se você tem sido ministrado sobre esse tema da forma que a gente tem ministrado, como as pessoas têm dito, que chega em casa todo dolorido, todo roxo, e você não tem feito nada a respeito disso, então essa série vai passar e você vai continuar afundado nas suas dívidas, você vai continuar com suas dificuldades financeiras e até piores, porque você não está querendo realmente liberdade financeira. Um retrato da falta de vontade, porque nós estamos tendo uma oportunidade ímpar aqui na igreja, de termos uma ministração equilibrada, à luz da Bíblia, sobre esse assunto, e as pessoas vêm quando dá. Olha o número de acessos lá no site, no Face, você vai ver que não tem muita gente interessada. Gente, essas mensagens que têm sido ministradas sobre esse tema era uma coisa para você chegar em casa e rever de novo, e rever outra vez, e fazer anotações. Porque quando eu estou estudando sobre liberdade financeira, sobre finanças, eu estou lendo um livro, eu estou pesquisando sobre esse assunto para saber como me organizar, eu leio várias vezes o mesmo capítulo, eu marco, eu escrevo, eu faço anotações, volto lá para conferir, e você ouve uma ministração e você não faz nada, nem senta para rever aquilo que você ouviu. Então a pergunta é, até que ponto você realmente está querendo essa liberdade financeira? E aí vem aquela famosa frase, não se ofenda, mas a frase que diz: continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é falta de inteligência, para não usar uma palavra mais dura. Mas se você está numa crise e você continua fazendo tudo o que você fazia antes, você continua administrando suas finanças como antes, você não fez nada diferente, e você está esperando que colher um resultado diferente, não vai acontecer. Você precisa mudar a semente que você está plantando para você colher um fruto diferente daquilo que você estava colhendo. Então pense bastante nisso. A pergunta de hoje que vamos responder é a seguinte: quais os passos no caminho da liberdade financeira? Quais os passos no caminho da liberdade financeira? É claro que eu não tenho uma pretensão de falar sobre todos os passos, né? Dentro do tempo que a gente tem aqui, nós vamos falar sobre 4 passos hoje que vão te ajudar nesse caminho, trilhando esse caminho da liberdade financeira. Você já pode pegar seu esboço, você pode pegar a sua caneta, você já pode anotar aí. Primeiro passo é o seguinte: aprenda a adorar a Deus mesmo em meio à crise. Complete aí. Aprenda a adorar a Deus mesmo em meio à crise. Isso é um passo espiritual, é uma chave espiritual. A gente vai falar sobre alguns passos bem práticos, mas esse é um passo que está abaixo da superfície. Porque a gente já aprendeu que a questão da prisão financeira não é só uma questão material, mas primeiro de tudo é uma questão espiritual. Então aprenda a adorar mesmo em meio à crise. Deixa eu dizer uma verdade espiritual para você. O diabo, ele não tem um problema pessoal com você. Talvez você pense que ele tem um problema pessoal com você, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não ama você, é claro, porque ele não há amor nele. Mas o diabo não tem um problema pessoal com você. O problema do diabo é com Deus. É com Deus. Só que o diabo, por ser tão inferior a Deus,
Ele não pode atingir diretamente a Deus. O diabo não pode fazer nada para atingir a Deus diretamente. Então, o que é que ele faz para atingir a Deus? Ele atinge as pessoas a quem Deus ama. Quando o diabo arrasta pessoas para o inferno, não é que ele vai se divertir no inferno, brincando de atormentar as pessoas, porque lá é o lugar onde ele vai ser atormentado. Mas por que é que ele faz questão de arrastar pessoas para o inferno? Porque isso agride a Deus. Quando ele consegue arrastar as pessoas a quem Deus ama, e Deus ama todas as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando ele consegue fazer o mal a essas pessoas a quem Deus ama, ele termina ferindo a Deus. E uma das estratégias do diabo para ferir Deus é fazer com que as pessoas a quem Deus ama se volte contra Deus, se revolte contra Deus, murmure contra Deus e se afastem de Deus. Foi exatamente essa a intenção de Satanás quando atormentou a vida de um homem chamado Jó. Olha só o que diz Jó, capítulo 1, versículo 8 e versículo 11. Eu recomendo que você leia o livro de Jó. Se você acha que está passando por dificuldades, leia o livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 8 e 11, diz assim: aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? Gente, aqui é uma coisa incrível. Isso aqui é um diálogo entre Deus e Satanás nas dimensões espirituais. Olha só, aí o Senhor disse, Deus dizendo a Satanás: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? O texto continua: tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Qual era a intenção de Satanás? Era ferir Jó, de forma que Jó se voltasse contra Deus. Ele não tinha um problema pessoal com Jó. A intenção de Satanás era ferir Jó, tirar o que Jó tinha, para provar a Deus de que Jó era um interesseiro, que Jó não amava e que Jó iria blasfemar contra ele sem nenhum respeito, e isso iria entristecer a Deus. Então Satanás não tinha um problema com Jó, tinha um problema com Deus. Satanás queria ferir a Deus usando Jó como instrumento, fazendo com que o servo amado de Deus, Jó, blasfemasse e murmurasse contra Deus. Essa era a estratégia de Satanás. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que o diabo pode me usar e está tentando me usar como um instrumento para ferir a Deus, porque ele sabe que Deus me ama, ele sabe que Deus se importa comigo, e ele sabe que se ele conseguir fazer com que eu blasfeme, murmure e me revolte e me afaste de Deus, eu vou estar ferindo a Deus, porque Deus me quer perto dele. Você já parou para pensar nisso? O diabo, ele pode estar usando você como um instrumento para ferir a Deus, porque essa é a única forma que ele consegue ferir a Deus, ferindo aqueles a quem Deus ama. Então, quando você está passando por uma crise, quando você está passando por uma grande perda, quando você está passando por uma tragédia, e você blasfema contra Deus, e você se revolta contra Deus, e você murmura contra Deus, naquele momento você está sendo um instrumento de Satanás para ferir a Deus. Só que com Jó não foi bem assim. Ele não consegue o que ele queria. Olha só o que diz Jó, capítulo 1, versículo 19, versículo 22. Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto,
e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Isso é um servo dando a notícia a Jó de que os seus filhos haviam morrido num acidente, num vendaval, num ciclone, sei lá que vento foi aquele. E ele disse: só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e... Foi fraco. Lançou-se em terra e adorou. Gente, a lógica aqui é: e lançou-se em terra e amaldiçoou e blasfemou e reclamou. Mas diz que Jó, ele experimenta o seu luto, a sua dor, ele se lança no chão, ele rasga suas vestes, como era costume daquela época, ele raspa a sua cabeça, ele experimenta o seu luto, se lança no chão, mas ele adora o Senhor. Ele não fingiu que não estava sentindo dor, ele não fingiu que não estava se importando com os seus filhos terem morrido. Aqui ele já tinha perdido tudo, viu? Aqui a gente está adiantando a história. Ele já tinha perdido todos os seus bens, todos os seus rebanhos, tudo. E agora estava perdendo também os seus filhos. Não foi o primeiro baque dele, não. Isso aqui foi o segundo baque de Jó. E ele se prostra e adora o Senhor e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não é à toa que Deus elogiou Jó, lembra? Tu viste o meu servo Jó, homem fiel, justo, que me teme, que se desvia do mal. Diga aí, o cara ser elogiado pelo próprio Deus. Deus sabia quem estava elogiando. Ele diz que em momento algum Jó se volta contra Deus ou atribui a Deus alguma falta. Ele não peca, ele não blasfema contra Deus. Ele tem o choro dele, ele tem a dor dele, ele tem o luto dele, mas ele não se revolta nem blasfema contra Deus. Meu amado, ninguém passou por uma catástrofe semelhante à de Jó sobre a face da terra. Sabe, o problema de Jó não era que a empresa dele havia fechado no vermelho nos últimos 6 meses. Não, o problema é que ele perdeu todos os seus rebanhos e todas as suas propriedades, e não eram poucas, porque diz que no Oriente, na terra onde ele vivia, ele era o homem mais rico de todos. E foi da noite para o dia, não foi que ele foi perdendo, ele perdeu absolutamente tudo, lhe foi roubado. Os ladrões vieram e roubaram tudo. O problema de Jó não era que ele estava sem dinheiro para ir no shopping com os filhos dele e comprar roupas novas. O problema de Jó foi que os 10 filhos, os 7 rapazes e as 3 mulheres, os 7 homens e as 3 mulheres morreram de uma vez só, em um acidente em que o vento derruba a casa que estavam reunidos sobre eles. O problema de Jó não é que ele não estava conseguindo pagar um plano de saúde melhor, ou não estava conseguindo marcar uma ficha no postinho de saúde. O problema de Jó, se você ler a história, é que depois de perder os 10 filhos, ele foi acometido por uma grave doença, que vinha da sola do seu pé até o topo da sua cabeça, tomado por feridas, uma lepra. Esse era o problema que Jó tinha. Ninguém enfrentou coisas semelhantes sobre a face da terra. Eu conheço alguém que perdeu tudo, mas não da forma que ele perdeu, nem a quantidade que ele perdeu em um só dia. Eu já perdi um filho, mas será quem perdeu 10 filhos de uma vez só? E junto com isso perdeu completamente a sua saúde. E depois de tudo isso, é fantástico. Jó se prostra e adora o Senhor. Jó adorou porque a sua fé não estava alicerçada nas coisas que Deus dava a ele, mas a fé de Jó estava alicerçada no Deus que lhe dava as coisas. Diferente da maioria de nós. Jó provou que existe uma coisa que o diabo não pode tirar de você. É o seu relacionamento com Deus. Esse só você pode jogar fora. O diabo não pode tirar de você o seu relacionamento com Deus. O diabo tirou tudo o que Jó tinha, inclusive a sua saúde, mas ele não conseguiu tirar o relacionamento que Jó tinha com Deus.
Jó o adorou mesmo assim. Eu fico pensando, como é que ficaria o seu relacionamento com Deus se as coisas que você tem, as coisas que estão ao teu redor, lhe fossem tiradas? Como é que ficaria o teu relacionamento com Deus se as tuas coisas fossem tiradas? O emprego fosse tirado, teu dinheiro fosse tirado, você perdesse a casa, o banco tomasse o carro, você perdesse um filho. Será que o seu relacionamento com Deus sobreviveria à perda dessas coisas? E aí varia de pessoa para pessoa. Tem gente que o relacionamento com Deus dele não suportaria perder uma quantidade em dinheiro. Tem outros que passariam por isso tranquilo. Tem outros que não sobreviveria se perdesse a casa. Mas eu acho que o mais forte de tudo é: o seu relacionamento sobreviveria se você perdesse um filho? Jó perdeu 10 e adorou o Senhor. Sua fé está alicerçada em Deus ou nas coisas que Deus te dá? Porque se estiver alicerçado nas coisas que Deus te dá, então quando essas coisas lhe forem tiradas, você para de adorar a Deus, de amar a Deus e de se relacionar com Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não faz prosperar pessoas interesseiras e egoístas que só amam o que Ele dá, mas não o amam de verdade. Aí você pode dizer: mas eu conheço um monte de gente egoísta que nem liga para Deus, que nem conhece a Deus e é rico. Eu estou falando que Deus não faz prosperar. O diabo pode enriquecer. Você lembra que ele tentou Jesus, dizendo: olha, se você se prostrar e me adorar, eu posso te dar todos os reinos da terra? Jesus não disse: ei, você não pode dar a ninguém essas coisas. Não, Jesus não reclamou disso, não disse que ele não podia fazer isso. O que Jesus foi: disse, somente ao teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o diabo, ele é capaz de enriquecer sim pessoas desonestas, pessoas egoístas, pessoas que não temem a Deus. E aquela mesma proposta que ele fez para Jesus, ele faz bem menor. Por muito menos tem gente se vendendo e adorando ao diabo. Se não de forma direta, mas de forma indireta. Basta que você não adore a Deus para que você esteja fazendo o que o diabo quer que você faça. Então os egoístas, os blasfemos, os idólatras que você conhece e que são ricos, não foi Deus quem os fez prosperar. Eu estou dizendo que Deus só faz prosperar pessoas que não são egoístas, nem têm o seu coração na riqueza. Sabe quando foi o momento na vida de Jó em que Jó voltou a ficar rico, mas não só o que tinha, mas o dobro e muitas coisas mais do que o dobro? Foi no momento em que Jó estava orando. Mas Jó não estava orando pelos seus bens que haviam sido perdidos. Jó estava orando pelos seus amigos que estavam em dificuldades. Olha só, Jó capítulo 42, versículo 10. Olha que incrível isso. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Gente, quando o coração de Jó não estava na riqueza, quando o coração de Jó não estava nas coisas que ele havia perdido, ele estava orando pelos seus amigos e não por si mesmo. Era uma oração completamente desprovida de egoísmo. Quando ele está lá orando pelos seus amigos, Deus chega e o abençoa com prosperidade, o dobro do que ele tinha antes. Mas isso é um caso isolado. Você lembra da história de Salomão? Eu não botei o texto aí, mas você lembra da história de Salomão? Quando Salomão vai assumir o reino, então Deus aparece a Salomão e diz: o que você me pedir eu te darei. Peça o que você quiser. Imagina só Deus dizendo a você: peça o que você quiser. E aí Salomão diz: eu quero apenas sabedoria para saber cuidar do seu povo, governar bem o teu povo. E aí Deus diz: porque pediste sabedoria para governar o povo,
e não se preocupaste com riqueza, nem com isso, nem com aquilo outro, então eu te darei sabedoria, mas também te darei riqueza, e serás o mais próspero e mais rico de toda a terra. E nunca houve, a Bíblia diz que nunca houve ninguém tão rico quanto Salomão. Mas Deus o fez prosperar, sabe por quê? Porque o coração dele não era corrompido pelos bens. Deus não vai dar veneno a você. Você é um amante do dinheiro, você é um amante do dinheiro, você é alguém que só pensa em ganhar, você é alguém que se agarra com seus objetos, com as suas coisas. Deus não vai derramar bênção financeira sobre sua vida, porque Ele sabe que isso vai te matar. Isso vai fazer você dar o seu coração para Mamon. Então presta atenção, aprenda a adorar a Deus na crise. Isso vai tratar o teu coração para que você não seja um amante do dinheiro. E quando você parar de amar o dinheiro, e parar de ser egoísta, e parar de pensar só em você mesmo, Deus chega e abençoa você. Porque Ele sabe que você não vai ser um acumulador de bens, nem alguém que vai reter os bens, mas aquilo vai abençoar a quem estiver por perto de você. Então aprenda a adorar a Deus em meio à crise. Quando adoramos a Deus na crise, os cadeados se rompem, as prisões se abrem. Atos capítulo 16, versículo 23 e versículo 26 nos dá um bom exemplo disso. Exemplo físico disso. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Alguém pode dizer amém? Amém. Meu amado, o contexto aqui tem a ver com Mamon. O que é que Paulo e Silas fizeram para que sejam levados para a prisão? Eles tinham acabado de expulsar um demônio de adivinhação de uma mulher que era usada como escravo por alguns homens para ganhar dinheiro com aquele espírito de adivinhação. E eles tinham expulsado aquele espírito imundo daquela mulher. A mulher agora não adivinhava mais e não dava mais lucro aos seus senhores. Então os seus senhores os arrastaram para a praça pública, os açoitaram e mandaram encarcerar eles. Tudo começou por causa do amor que aqueles homens tinham pelo dinheiro que ganhavam na exploração de uma mulher que estava endemoniada. Para eles era mais importante o dinheiro do que a liberdade daquela mulher. E aí Paulo e Silas são lançados na prisão e diz que foram levados para o cárcere inferior, o andar de baixo. E sabe o que acontecia no andar de baixo? Né, com uma prisão, reclamam da prisão de hoje, né? Reclamam de Alcaçuz, né? Mas a prisão lá, amarrado num tronco, acorrentado num tronco, no cárcere inferior, e todos os dejetos dos presos de cima, a urina e as fezes caíam sobre quem estava no cárcere inferior. E é no cárcere inferior, à meia-noite, Paulo e Silas começam a murmurar e reclamar de Deus. Foi isso? Diz que eles começam a adorar e cantar louvores a Deus e orar em alta voz e todos escutam. E quando eles estavam adorando a Deus em meio a um sofrimento desse, há um terremoto, as celas se abrem, as cadeias se soltam. E o resto da história depois você lê, para você saber que ainda termina na salvação do carcereiro. Mas interessante que nem Jó, nem Paulo, nem Silas mereciam passar por nenhuma dificuldade dessa. Eles tinham mais razões para blasfemar do que você tem. Porque talvez a sua crise financeira que você está passando, o momento turbulento que você está passando na sua família, foi causado pelos seus próprios erros. Eles não. Mas eles adoraram a Deus na crise, no momento difícil. E as cadeias se abriram. Então não basta você vir com a história de repreender Mamon. Eu repreendo Mamon em nome de Jesus. Ok, é bom repreender sim, mas a chave para a liberdade é a adoração. A chave para a liberdade é a adoração. Quando você adora a Deus, você está matando a influência de Mamon sobre o seu coração. Quando você adora a Deus, mesmo na escassez, quando você adora a Deus na dificuldade, quando você adora a Deus quando teve prejuízo, quando você faz como Jó fez, você está matando a influência de Mamon no seu coração.
Então a chave para a liberdade começa com a adoração. Aí onde você está, na situação que você está, não é depois que as coisas melhorarem, é agora. Você adora a Deus no momento que você está passando. Alguém pode concordar com isso e dizer amém? Glória a Deus por isso. Eu lembro, eu até compartilhei com vocês, com a igreja, que no dia 24 de dezembro eu fui assaltado, né? Eu já compartilhei na igreja com algumas pessoas. De meio-dia eu fui na padaria para comprar um almoço. E quando fui saindo da padaria, fui abordado por 2 homens armados e tomaram a moto. Eu tinha comprado a moto, fazia 2 meses, tinha pago 2 prestações. 48 prestações, faltava só 46. E aí a chave da moto, sei o que, aquele revólver, eu entreguei a chave, saí direitinho, sem falar nada, sem fazer. Entrei na padaria, levaram a moto. Depois eu fiquei até... o pessoal ficou pensando que eu era um abestalhado lá. Porque ninguém percebeu que eu fui assaltado. Eles pensaram que eu deixei a chave na moto, entrei na padaria e os caras vieram levar a moto. Como eu fui discreto na hora que eles vieram. Sei que levaram a moto, aquela coisa toda. Liguei para a polícia, informei e tal. Ok, fiz minha parte. Aí saí caminhando para casa. Liguei para a Jana e disse, olha, tu preparou alguma coisa para almoçar aí, que até as quentinhas levaram. E aí fui caminhando para casa. Estava morando perto de casa. E eu fui caminhando. Aí a primeira coisa que veio na cabeça, mamão começa a dizer o quê? As prestações. A primeira coisa que veio na cabeça foram as prestações. Aí eu pensei, 46 prestações. Aí pensei no valor da prestação e disse, não dá para pagar. Aí saí, continuei, você vai pagar de todo jeito. Aí comecei a andar e comecei a agradecer a Deus. Deus, obrigado, Deus, porque agora eu estou vivo, voltando para casa. Aí comecei a agradecer a Deus. Disse, Deus, tu está no controle, tu sabe por que levaram essa moto. Comecei até a pensar assim, de repente até aconteceu um acidente e Deus foi me livrar disso. Aí comecei a agradecer a Deus, fui caminhando para casa agradecendo a Deus. Aí tem uma irmã lá na igreja que me encontrou no caminho, fui para casa também agradecendo a Deus. Depois chegou o Ranier no meio do caminho, me deu uma carona, fui para casa. E aí quando cheguei em casa, peguei a família, botei no carro e fui para deixar a minha família na casa do meu sogro, para ir lá e na delegacia para fazer o BO mesmo. Antes de sair do bairro, o telefone tocou. Se eu me cair, assim, já recuperamos a sua moto. Não foi 1 hora, foi uns 40 minutos depois. E aí eu voltei e a moto estava lá. Eles tinham abandonado a moto 4 ruas depois da minha casa. Eu até brinquei e disse assim, eles foram deixar lá em casa, mas erraram o endereço. 4 ruas depois da minha casa, caíram numa areia fofa. A moto nem arranhada foi. Quebrou apenas o vidro do retrovisor. A moto intacta. 40 minutos depois eu estava com a moto guardada em casa. Eu estava preparando esse ponto da mensagem e aí Deus me trouxe isso à memória. Eu não adorei e agradeci a Deus, não é porque eu tinha certeza que Deus ia me devolver a moto. Não, eu vou adorar a Deus porque eu sei que Ele vai me dar a moto de volta. Não, isso não passou pela minha cabeça. No meu coração eu tinha perdido a moto. No meu coração eu ia pagar 46 prestações sem usar a moto. Eu agradeci e eu adorei a Deus porque eu confiei, reconheci a soberania de Deus e eu disse, Deus, tu está no controle. Eu admiti que Deus estava no controle e eu admiti que Deus sabia mais do que eu e que Deus sabia o que era melhor para mim. E que apesar de aquilo parecesse algo ruim, mas eu sabia que Deus tinha algo bom para mim. Então meu coração estava em paz, eu não estava desesperado, eu não estava chateado, eu não estava murmurando, eu não estava reclamando. Eu ia lá fazer o BO porque a moça lá do 190 disse que eu tinha que fazer o BO. Mas eu vou primeiro deixar minha família ali, depois eu vou para lá. Tranquilidade. E aí eu fui surpreendido, Deus me surpreendeu, me devolvendo a moto. Mas gente, você tem que aprender a adorar a Deus quando as coisas não vão bem. Como Jó fez. É claro que o que eu perdi não chega nem perto do que Jó perdeu. Mas isso é um exemplo de como você pode adorar mesmo quando você está perdendo. Porque com Deus você nunca perde. Deus sempre tem o melhor para você. Amém? Eu quero que você peça licença à pessoa que está do seu lado, olhe assim no olho dela e diga algo assim para ela. Diga assim: murmuração
é a música do inferno. A adoração é a música do céu. Agora você respira fundo e você pergunta para ela: qual é a trilha sonora da sua vida? Amém? Qual é a sua trilha sonora? É a música do céu ou é a música do inferno? Deus abençoe que seja a música do céu. Se não foi, muda o CD a partir de hoje. Segunda coisa, pega o seu esboço aí. Segundo passo: reconheça que Deus usa o dinheiro como um teste. Reconheça que Deus usa o dinheiro como um teste. Complete aí. Lucas capítulo 18, versículo 18 ao versículo 24. Certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e sua mãe. O homem respondeu: desde criança que eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Rico não tem a ver com a quantidade de bens, mas tem a ver com onde está o seu coração. Como é difícil alguém que ama o dinheiro entrar no reino de Deus. Aquele homem afirma para Jesus que desde criança obedecia a todos os mandamentos. O que Jesus pediu a ele não foi nada absurdo. Primeiro, para seguir a Jesus, Jesus estava fisicamente aqui. Então, para seguir a Jesus, do jeito que Pedro tinha deixado o barco e as redes, aquele homem também tinha que deixar os seus bens. Ele não teria tempo de administrar os seus bens. Então, é lógico, vende tudo que você tem, você vai ter um tesouro no céu quanto a isso, e aí você vem e me segue. Sabe, desapegue dessas coisas que vão atrapalhar você, porque você não vai ter tempo para isso, você vai me seguir. Outra coisa, se você tem obedecido todos os mandamentos, e o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, então você não vai amar o dinheiro, você não vai ter problema com isso. Então Jesus não estava pedindo nada demais, ele estava apenas pedindo o óbvio para um homem que dizia que queria salvação e que obedecia os mandamentos desde pequeno. A questão é que o seu relacionamento com o dinheiro, a forma como você se relaciona com o dinheiro, vai revelar o quanto é verdadeiro e o quanto é mentirosa a sua fé. Captou isso? O seu relacionamento com o dinheiro vai denunciar o quanto é verdadeiro e o quanto é mentirosa a sua fé. Aquele homem, ele vivia uma fé de mentirinha. Ele obedecia de mentirinha. E isso foi revelado quando ele foi incapaz de abrir mão do seu dinheiro quando Jesus o pediu para poder seguir a Jesus. Pensa numa coisa: quantas vezes Deus já revelou a você que a sua fé é uma farsa? Já teve alguma vez que Deus revelou a você que a sua fé é uma farsa? De repente Deus já revelou a você várias vezes e você não se deu conta. Quer ver uma hora que sempre Deus revela isso? Na hora da oferta, na hora do dízimo. Essa é uma hora que Deus revela a face da fé de um bocado de gente. Falou de oferta, você estava numa espiritualidade só, adorando o Senhor, e estava uma benção. A irmã disse: agora, lá vem um golpe. É igual às outras, está tão bom essa igreja, agora já começou a bagunçar as coisas. E aí você já desagradou ter que mexer no meu dinheiro, mexer na minha carteira. Deus começou a revelar a você que a sua fé é uma farsa.
Deus revela a você que sua fé é uma farsa quando Ele pede o que está na sua carteira e você não é capaz de dar. Imagine se Ele pediu o que está na sua conta no banco. Ao jovem rico Ele pediu tudo que ele tinha. Deus revela que a sua fé é uma farsa quando tem alguém necessitado perto de você e Deus diz: ajude, compartilhe, dê o que você tem. E você: não, acho que eu não estou entendendo direito, não é bem assim. E aí você faz como o sacerdote, o levita, você passa de longe para não ver o homem ferido, necessitado. Meu amado, Deus, Ele nunca vai tirar nada de você. Deus não vai tirar nada de você. Ele sempre vai pedir algo menor para te dar algo maior. Parecia que Ele estava tirando tudo daquele jovem, mas Ele estava dando o que havia de mais importante: um tesouro no céu e o privilégio de seguir Jesus enquanto esteve aqui na terra. Nem todo o dinheiro, nem toda a riqueza, nem todo o ouro e nem toda a prata do universo pagaria o que Jesus estava oferecendo para aquele jovem. Jesus é sempre assim, Ele sempre pede uma coisa menor para te dar uma coisa maior. Mas se você se agarra com a menor que Ele está te pedindo, você perde de ganhar a maior que Ele quer te dar. Sabe, dinheiro só tem valor aqui na terra. No reino de Deus, dinheiro é apenas um instrumento para fazer a vontade dEle. A Bíblia diz que aquilo pelo qual os homens matam e morrem, por exemplo, o ouro, a prata, porque tem uma coisa na terra que vale mais do que o dinheiro vivo, é o ouro, né? É tanto que tem algumas promoções assim: tantos R$1.000 em barras de ouro. Por quê? Barra de ouro não se desvaloriza, ela só valoriza. Mas sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o ouro que os homens morrem e matam, lá no céu vai servir de asfalto para se andar em cima. Apocalipse 21 diz assim: as 12 portas eram 12 pérolas. Está falando da visão que João teve sobre o céu. As 12 portas eram 12 pérolas e cada uma das portas era feita de uma só pérola. A rua da cidade era de ouro puro como vidro transparente. As ruas da cidade eram de ouro, mas não era qualquer ouro, era um ouro puro que parecia ser um vidro, para o povo pisar em cima. Eu acho que Deus fez isso de propósito. Aqui vocês se matam por isso. Lá no céu vocês vão pisar em cima, vai ser asfalto. O asfalto aqui que é feito com a sobra do petróleo que não presta mais e jogam na rua para fazer asfalto, lá no céu vai ser feito com ouro, esse negócio que vocês se matam para ter. Para ter uma pedrinha pendurada na orelha ou no pescoço. Lá a gente vai fazer asfalto com esse negócio, para pavimentar as ruas. Não esqueça que o dinheiro é um teste. Lucas capítulo 16, versículo 10 e 11 diz assim: quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Então, quando Deus coloca alguma quantia, algum bem, alguma propriedade na tua mão, Ele está testando a sua capacidade de administrar e de ser honesto nessas coisas. E se você fracassar em administrar as pequenas coisas, e se você for desonesto em administrar as pequenas coisas, você não vai ter a oportunidade de receber de Deus coisas maiores para administrar, nem coisas mais valiosas, que são as coisas do reino de Deus. Então, a forma como você se relaciona e administra o seu dinheiro vai revelar se Deus pode ou não confiar em você para fazer coisas mais importantes do que o dinheiro. Terceiro passo nesse caminho para a liberdade. Agora vamos começar a tratar de coisas mais práticas. Se prepara aí. Reconheça que sua situação está fora de controle. Reconheça que a sua situação está fora de controle. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem vive fingindo que não tem pecado, que não tem problema, que não erra, que não está cometendo erros,
não vai prosperar na vida, não vai ter sucesso na vida. Mas aquele que confessa os seus erros, os seus pecados, admite e abandona a sua prática pecaminosa, alcançará a misericórdia de Deus. Então o primeiro passo no caminho da restauração, seja qualquer restauração que for, seja a restauração de um dependente químico, seja a restauração de um alcoólatra, seja a restauração de um comprador compulsivo, o primeiro passo é reconhecer que você perdeu o controle da situação. O primeiro passo é reconhecer que você tem um problema. O passo do reconhecimento adaptado para a nossa realidade financeira seria mais ou menos assim, não está aí no PowerPoint. Mas o que seria o passo do reconhecimento seria mais ou menos assim: reconheço que tenho sido impotente para controlar a minha tendência de comprar o que não preciso ou o que não posso pagar, e admitir que a minha vida financeira está fora de controle. Será que você é capaz de admitir isso? Reconheço que tenho sido impotente para parar de comprar aquilo que não posso pagar ou aquilo que não preciso, e admito que a minha vida financeira está fora de controle. Se você não dá esse passo, se você não reconhece isso, se você vai ficar inventando desculpa, mas o meu problema não está tão ruim assim, mas na hora que eu quiser eu resolvo essa situação, não preciso da ajuda, eu posso fazer sozinho. Se em vez de reconhecer que você tem um problema e que ele está fora de controle, você fica se auto-justificando, então você vai continuar mergulhado nesse problema e ele só tende a crescer como uma bola de neve. A maioria das pessoas que enfrentam crises financeiras sérias, elas têm como causa principal dessa crise a incapacidade de controlar os seus gastos. Ou seja, não conseguem parar de comprar. Eu digo a maioria, porque é claro que tem pessoas que estão passando por uma crise financeira por conta de uma tragédia que aconteceu, um acidente, o carro se acabou, aconteceu um problema de saúde grave e que consumiu todas as economias que você tinha. É claro que existem essas ocasiões, mas a maioria das pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, e dificuldades financeiras que já vêm se arrastando há anos, a maioria são causadas pela incapacidade de controlar os seus gastos. Não conseguem parar de comprar. Pergunta para você refletir se você tem esse problema. Quando você entra no supermercado, você compra só o que você foi comprar? Você consegue? Você saiu de casa para comprar 1 quilo de carne, 1 quilo de bife, e você entra no supermercado e sai de lá com 1 quilo de bife. Você consegue isso? Entrar no supermercado e comprar só o que você foi comprar? Gente, não precisa você confessar aí para a pessoa que está do seu lado, não. Gente, olha só, o supermercado, ele é planejado. O supermercado, ele é planejado para fazer você comprar o que você não foi lá para comprar. Ele é planejado para fazer você comprar o que você não precisa comprar. Vou revelar só algumas estratégias, que são muitas. Mas a primeira estratégia de um supermercado é que as coisas essenciais, as coisas que você realmente precisa delas, que são os cereais e as carnes, elas estão lá no fundo da loja. Já observou isso? Você entra no supermercado e você vai comprar arroz, feijão, macarrão, vai comprar um quilo de carne, e você tem que atravessar toda a loja, porque isso está lá no final da loja. Isso é de propósito, porque enquanto você passa por aquelas prateleiras, aquele monte de coisa bonito, com rótulos bonitos, com promoções, que não sei o que, e os seus olhos começam a brilhar, e você as coisas começam a pular dentro do carrinho. Quer ver uma outra estratégia? As coisas que você precisa, elas normalmente estão na parte inferior da prateleira. E as coisas supérfluas, elas estão na parte superior da prateleira, na altura dos seus olhos. Porque se essas coisas supérfluas estivessem lá embaixo, você ia lá, pegava o que você precisava e ia embora, e você não via elas. Essas coisas supérfluas, elas ou estão na parte de cima das prateleiras, ou elas estão em
em arrumações ao longo do corredor, na entrada da loja, perto dos caixas, com um cartaz de promoção, com um preço bonito, com enfeitadas, se é no Natal, é um negócio formando uma árvore de Natal, para fazer você comprar aquilo. Quando você entra lá rapidinho, vou só comprar aqui um quilo de carne e vou sair, aí você vai em qual caixa? Você vai em qual caixa? No caixa rápido. O que é que tem no caixa rápido? Tem um corredor estreitinho, com prateleiras de um lado do outro, cheio de bagana. É chocolate, é salgadinho, é batata frita, é não sei o quê. E você entra naquele, e aqueles corredores começam, me leva, me leva, me leva. E aquela fila começa a demorar e você começa. E quando você chega lá, você pensou que tinha vencido, agora eu ganhei, eu não comprei nada além do que eu vim comprar. Mas quando chega na fila do caixa, você termina botando mais alguma coisa na sua cestinha. E se você vai com criança, então... Quando não é o caixa rápido, nos outros caixas, sempre tem aquelas gôndolas lá, com um monte de coisa desnecessária que você não precisa. Mas você já estava escapando, quando chegou no caixa, esperando na fila, fica olhando para aquele negócio, e aquele negócio piscando para você, e você olhando para ele, e aí você termina pegando. Você acha que é por um acaso? Gente, isso é planejado. Planejado. Quando você entra no supermercado e compra um monte de coisa que você não foi comprar, você caiu na enganação daquele estabelecimento. Eles venceram e você perdeu. Você deixou lá recursos que não era para deixar lá, que era para uma outra coisa, e você gastou lá com coisas que você não precisava. Pessoas que não conseguem parar de comprar são pessoas que tiveram a sua mente dominada por Mamon. Mamon fez você acreditar que as coisas geram felicidade. Tem alguma coisa que você diz, mas eu preciso disso. Como eu preciso disso? É como se sem aquilo você não conseguisse ser feliz. Interessante é que Jesus ensinou que quando estivéssemos cansados, sobrecarregados, chateados, deprimidos, fizéssemos o quê? Fôssemos até Ele, e Ele nos aliviaria e nos daria descanso. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o que é que Mamon diz para você? Quando você está cansado, aborrecido, estressado, angustiado, sabe o que é que Mamon diz? Vá às compras. Vá às compras. Ah, mulher, você está muito estressada, vai para o Alecrim, vai para o Midway, vai fazer umas compras para relaxar. Isso é Mamon que diz. Jesus diz, vem a mim, você está cansado, está estressado, está sobrecarregado, vem a mim, eu vou aliviar você. Mamon diz, vá às compras, desestressar, desopilar. No 11 de setembro, aquele dia lá que aqueles terroristas destruíram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, um dia que ficou na história, passado aquele alvoroço, o presidente Bush foi à TV para dar uma palavra para a nação, e sabe qual foi a principal coisa que ele disse para a nação americana? Para superar aquele problema? Vão às compras, vamos às compras. Não tinha nada sobre consolo. O consolo é vá às compras, vamos comprar. Gente, nós estamos vivendo numa sociedade que planejou que você fosse endividado e que você vivesse em torno do consumo, achando que a sua felicidade consiste em comprar coisas e em ter coisas, e em mudar as coisas e ter uma coisa nova. Nós vemos um sistema planejado para isso. Algumas décadas atrás, isso começou a ser implantado intencionalmente. No tempo dos meus avós, as pessoas não consumiam e não compravam e não tinham a necessidade de comprar como nós temos hoje. No final eu vou passar um vídeo muito, muito bacana e você vai ver como é que essa história começou e como a gente caiu direitinho nessa armadilha de Mamon. Esse sistema econômico falido que consiste em você tem que comprar. Vocês não viram o que é que o governo brasileiro
Quando discute economia, quem assiste jornal deve ter visto isso. Toda vez que discute economia, que a economia está embaixo, o que é que o governo faz? Vamos incentivar as compras. Vamos baixar o IPI, o imposto sobre os carros. Vamos baixar o imposto sobre a linha branca de eletrodomésticos. Para que o povo vá às lojas, para que o povo compre. Quando o povo começa a comprar, a economia começa a crescer. Mas para que a economia continue crescendo, o povo tem que descartar aquilo que já comprou para comprar outro novo. Isso é insano, isso é burro. Porque o Brasil nem tem estrutura para ter tanto carro. Olha, Deus me perdoe, mas sai no jornal um absurdo. A fábrica da Volkswagen vai ter que demitir tantos mil funcionários, a fábrica da GM vai ter que demitir, e o povo acha que aquilo é o fim do mundo. Gente, eu sei que ali tem pais de família que estão sendo demitidos, mas não dá para sustentar um país vendendo carro, gente. Vai botar esses carros aonde? Ninguém investe nas ruas. Você já percebeu que Natal não cabe mais carro? Não cabe, gente. Você vai sair de casa e parou. E todo mês, e toda semana entrando carro novo na cidade, entrando carro novo, e os outros não estão saindo não, está entrando carro novo. Isso é insano, e a gente está como um robô programado. Tenho que comprar um carro, tenho que trocar de carro, tenho que comprar um carro mais novo. Vai sair um modelo mais novo, esse meu já não presta mais, eu quero um novo. E a gente está bitolado nesse negócio, a gente foi pego pela artimanha de Mamon. E a gente quer comprar, esse celular já não presta mais, eu tenho que comprar um mais moderno, um maior, um que tem outro recurso. Esse aqui tem estragan, né? Que é para estragar. Gente, não tem não. Esse aqui tem câmera frontal, não, só tem câmera aqui atrás. Eu quero uma câmera frontal. Ai, Jesus, quando estava meio estressado, se sentindo sobrecarregado e cansado, ele se retirava para um monte para orar. E a gente, quando está assim, a gente se retira para o shopping para comprar. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. 1 Timóteo 6, versículos 7 e 9. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Paulo está dizendo, o que é que você trouxe para esse mundo? Nada. O que é que você vai levar desse mundo? Nada. Se você tem roupa e comida, se você está vestido e você tem o que comer, esteja satisfeito. Você não precisa mais do que isso. Por que nós queremos acumular coisas? Por que nós queremos comprar sempre mais coisas? Nós temos sido alvo da manipulação e das mentiras desse sistema corrompido que rege o mundo. Você sabia que a maior parte dos produtos que nós compramos, eles não foram criados para atender uma necessidade que nós tínhamos? Você entendeu o que eu estou falando? A maioria dos produtos que você compra não foram criados para atender uma necessidade. Essa era a lógica. Existe uma necessidade, então cria-se um produto para atender aquela necessidade, mas não é assim. Poucos são assim. A maioria dos produtos que nós consumimos, que nós compramos, eles foram criados sem haver uma necessidade. E depois o fabricante, a empresa, ela fez uma campanha publicitária para nos convencer de que nós precisamos daquele produto e que sem aquele produto nós não podemos ser felizes. Fica atento. Fica atento. É isso o tempo todo que você vê na mídia. Na internet, na TV, no rádio, o tempo todo, produtos que são supérfluos, que não há necessidade, mas que há uma campanha para provar a você de que você precisa ter um daquele, que você precisa comprar aquilo, e que sem aquilo você não pode ser feliz. Quer ver alguns exemplos? Meu amado, ninguém precisa de uma TV maior e mais fina. Você tem lá uma TV de 20 polegadas, de 30 polegadas, e aí você assiste um comercial de uma TV de 50 polegadas, de 80 polegadas, e você diz, eu preciso dessa TV na minha sala. Você não precisa de uma TV maior e mais fina.
Não, porque a minha, sabe, a minha LCD é muito grossa. É isso aqui, eu preciso de uma slim, uma coisinha mais fina, uma LED, porque tem uma economia de energia. Por causa da economia de energia que eu vou comprar. Que conversa! Ninguém precisa de uma TV mais fina, nem maior, a não ser que a sua TV esteja desmantelada, não esteja mais funcionando. A pobrezinha da minha TV, quando eu fui comprar outra, ai Jesus, a minha TV era uma Gradiente, aquela do tubão assim, ó, pesada. Era um sofrimento ali na outra prédio ali, que eu tinha que trazer a TV quando tinha cinema no Geração Futura. Aí eu trazia a minha TV para uma sala daquela. Eu tinha que carregar a TV para o carro antes de me arrumar, porque eu suava de carregar a TV. Eu troquei um dia desse, mas porque também a bichinha já não dava, os botões tinham quebrado tudo. Eu fui até onde deu com ela. Você não precisa. Outra coisa, você não precisa, ninguém precisa. Gente, presta atenção. Ninguém precisa de um carro de 60, de 70, de 80 mil reais. Você, para passear com sua família, para ir trabalhar, simplesmente para o trabalho e para a igreja, você não precisa dirigir um carro de 50, 60, 70, 100 mil reais. Você não precisa, ninguém precisa. Ok, você tem dinheiro, você quer comprar, pagou, o dinheiro é seu. Mas Jesus não comprou você, você não precisa. Você não precisa. Você querer me dizer que um carro na faixa do 30 ou 40 mil, um carro zero, confortável, não atende você? Meu amado, o que passa disso é vaidade. A não ser que você seja uma pessoa que faz viagem muito longa, tem um problema de coluna séria, e o carro precisa ser ultra, mega, super, hiper confortável. Mas ninguém precisa de um carro de 80 mil reais para poder ir para a igreja e ir para o trabalho. Não precisa. Mamon que está dizendo que você precisa. Ninguém precisa trocar de carro todo ano. Ninguém precisa trocar de carro todo ano, a não ser que o carro tenha batido e tenha esculhambado todinho. Ninguém precisa trocar de carro todo ano. Ninguém precisa trocar de carro em 2 anos. Por que você tem que trocar de carro? Não, porque já faz 3 anos que eu estou com esse carro, eu tenho que trocar esse carro. Gente, isso é mentira. Você está programado para ter que trocar o carro. Você sabe o que é que as montadoras fazem? De propósito, primeiro criou-se essa cultura, esse sentimento de insatisfação com o carro que você tem. E para fazer isso, eles mudam a aparência do carro de tempos em tempos, quase que de ano em ano. Você quer ver um exemplo? O Fiat Palio. O Palio, acho que tem uns 15 modelos de Palio por aí. Aí você tinha um Palio, acabou de comprar um Palio, aquela carro o mais top. Aí daqui a pouco a Fiat, lançou outro modelo diferente, o farol diferente, não sei o quê. O mesmo motor, mas você já ficou insatisfeito com o seu carro, porque o seu não é o top. É de propósito, então agora o seu objetivo é ir para o top. Aí você lembra do Fiat Uno? Uma benção, né, o Fiat Uno? Mas não estou falando desse Uno novo não, viu gente? Aquele quadradinho. Sabe o que acontecia? Tinha um fenômeno. Eu estou falando isso porque o meu primeiro carro foi um Fiat Uno. Aí o pastor vai ter vários carros, não, eu estou no segundo. O meu primeiro carro foi um Fiat Uno. Mas sabe o que acontecia com o Fiat Uno? Ele não mudava todo ano. Então tanto fazia você ter um 96, como eu tinha, como você ter um 2002. Você olhar, o pessoal diz assim, mas esse teu carro é um 2000, esse não é um 96. Era quadradinho, do mesmo jeitinho, não mudava quase nada. Então, o proprietário que tinha um Uno 96, 97, 98, ele não se sentia insatisfeito com o carro dele, porque o mais novo também era o mesmo modelo. Agora, meu amigo, quer ver o carro ficou insatisfeito com o Uno dele, foi quando lançaram o Uno novo. Pronto, já estou ultrapassado. É de propósito, você não precisa trocar de carro todo ano, você não precisa trocar de carro se o carro não estiver ruim. Por que você precisa trocar de carro? E aí se endivida de novo e assume uma prestação do tamanho do mundo todo. Não, agora eu quero ir para um carro. Não precisa disso. Isso é mentira. Ninguém precisa, aí para os que gostam de moto, ninguém precisa de uma moto de 600 cilindradas, gente. De 1000 cilindradas. Primeiro que as estradas brasileiras não permitem, é 110 no máximo, uma BR dessa aí.
Para que você quer uma moto de corrida para andar na rua? Ninguém precisa de uma moto de 600 cilindradas, de 1000 cilindradas. Você não precisa disso. Ninguém, olha, agora eu vou mexer um bocadinho. Ninguém precisa. Misericórdia. Olha, você tem a sua família, você não trabalha com o seu carro é para você ir para a igreja, para você ir para o trabalho, arrumar na escola. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa de um carro 2.0, 2.2. Por que você precisa de um carro tão possante assim? 1.6 não resolve o teu problema, não? Se você é pezinho pesado, 1.8 não resolve o teu problema, não? 2.0, 2.2, aí o bicho chupa na gasolina. E aí o teu bolso... Ninguém precisa ter 5 pares de sapatos. Agora eu mexi em casa de maribondo, não foi? Você não precisa ter 5 pares de sapatos, você não precisa. Você só tem 2 pés. Ninguém precisa morar numa casa de 500 mil reais, de 1 milhão de reais, ninguém precisa. Ninguém precisa, eu estou falando que ninguém precisa, eu estou dizendo que ninguém deve. Compreende o que eu estou falando? O mundo que a gente vive diz, você precisa disso, você tem que ter isso, aí você morre por aquilo. Ninguém precisa, eu não estou dizendo que é pecado usar, mas olha o que eu estou te dizendo. Filtra aí. Ninguém precisa, ninguém tem a necessidade de usar uma roupa ou um tênis da Adidas, da Nike, uma camisa da Lacoste. Você não precisa. Não estou dizendo que você que está usando, você está pecando. Agora, se você se endividou porque alguém disse que você precisa, ou para ostentar, você está pecando. Mas ninguém precisa, gente. Se você tem condição de comprar uma camisa da Adidas, eu sei que ela vai durar 10 anos. Ela não vai ficar com aquelas bolinhas, eu sei. Mas você precisa? Não, você não precisa. Você pode viver sem a camisa da Adidas? Pode, que até hoje eu nunca comprei um e estou vivendo até hoje. Eu nunca tive uma camisa da Adidas nem da Nike e nem por isso deixei de viver. Então, isso é uma prova viva de que uma pessoa não necessita da Adidas, nem da Nike, nem da Lacoste para poder viver. Eu estou tentando abrir os seus olhos para aquilo que você não precisa, mas que lá fora você entendeu que precisa e morre por isso. Você não precisa ter uma casa de campo, você não precisa ter uma casa de praia. Você pode até ter, mas você não precisa. Você não precisa ter uma piscina em casa. Gente, quem foi que disse que você tem que ter uma piscina em casa? Olha, se você não tem uma piscina em casa e você sonha com uma piscina, acabe com isso. Gente, lá na escola tem uma piscina da escola, mas aquilo dá uma dor de cabeça. Mas gasta, viu? Não queira uma piscina em casa, não. Não dá certo, além de ser perigoso. E além do mais, você vai usar o primeiro mês, depois você vai enjoar e não vai mais usar. Ninguém precisa comer picanha. Gente, eu comprei a picanha pela primeira vez há alguns dias atrás. Para fazer um agrado a umas pessoas especiais que me convidaram para um churrasco. Eu queria agradar elas porque elas são especiais. Eu disse, eu vou comprar a picanha. Mas eu não sabia nem comprar a picanha. Cheguei no supermercado e disse, eu quero 1 quilo de picanha. O homem disse, não, picanha você não compra no quilo, você compra a peça. Eu digo, como? Eu compro tudo no quilo. Aí disse, não, picanha é a peça. Isso eu nunca ouvi falar nisso. É porque você nunca comprou picanha. Mas eu estava decidido que eu ia agradar aqueles irmãos. Pô, me dêem essa picanha. Uma vez na vida, mas gente, lá em casa nunca tinha entrado. Nunca entrou, que não foi na minha casa, eu levei para outro canto. Nunca entrou picanha, gente. Você não precisa disso. Se um dia você puder ir fazer uma coisa especial com a sua família, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou dizendo que você não pode ter nada disso, eu estou falando que você não precisa disso. Tem muita gente endividado, em crise financeira, porque acha que tem que ter isso. E se nós não precisamos dessas coisas, por que é que nós corremos atrás dela como loucos? Se nós não precisamos, por que é que nós permitimos que essas coisas consumam a maior parte dos nossos recursos?
Porque nós estamos cegos e enganados. Se nós retirássemos essas coisas que nós não precisamos do nosso orçamento, você ia ver que ia sobrar dinheiro no final do mês. Nós estamos cegos, fomos enganados. Quer ver um exemplo de uma mentira de consumo? Uma mentira de consumo recentemente aqui no Brasil. A mentira era: você não pode assistir a Copa 2014 numa TV velha e pequena. Você viu a loucura? Tinha fila de espera para comprar TV. Você não pode assistir a Copa 2014 numa TV pequena. Eu quase caí nessa besteira. Eu disse: eu vou comprar uma TV na Copa. Só que eu não tive dinheiro para comprar a TV na Copa. Eu tinha decidido que eu não ia comprar a prestação. Eu não comprei. Fiquei naquela gradiente lá que eu te falei. Mas, gente, quem é que realmente precisava de uma TV maior e mais fina? Uma Smart TV com programação para futebol, para assistir a Copa? Ninguém precisava disso. Quer ver? Quanto é que foi o jogo do Brasil e Alemanha numa Smart TV 50 polegadas Full HD Slim? Foi quanto? 7-1, pessoal, não foi a 0 não. Não piora a situação. E quanto é que foi o jogo do Brasil e Alemanha na TV gradiente de 20 polegadas de tubo? A mesma coisa. O Brasil perdeu de todo jeito. Sabe qual é a diferença? Que na TV Smart TV, a Copa passou e a prestação ficou. A Copa foi e a prestação ficou. Tem gente, olha só, tem gente que ainda não terminou de pagar a TV que comprou para assistir a Copa, porque comprou em 12 parcelas, comprou em junho, e ainda não terminou de pagar a TV que comprou para assistir a Copa. Porque acreditou na mentira de que para assistir a Copa tinha que ter uma TV maior. Então, quer alcançar a liberdade financeira? Reconheça que você está fora de controle, reconheça que você tem um problema e pare, diga assim para a pessoa do seu lado: pare imediatamente de comprar. Tá bom, pessoal? Olha só. Lembre-se daquilo que eu falei na primeira mensagem, se não me engano. Como a gente está sendo enganado a respeito do que a gente precisa, a gente vê hoje um monte de coisa que a gente não precisa e pensa que precisa. Então, como a gente está sendo enganado a respeito daquilo que a gente pensa que precisa, logo não é seguro você fazer a pergunta: eu estou precisando disso? Porque você vai terminar achando que precisa de coisa que você não precisa. Então lembre-se da dica que eu dei. Troque a pergunta: eu estou precisando disso, pela pergunta: eu posso pagar por isso? Anota aí. A pergunta que você vai fazer agora, na hora de comprar uma coisa, é: eu posso pagar por isso? Você pode estar morrendo de precisar. Se você não pode pagar, você não vai comprar. E aí você vai começar a dar um freio nesse sistema financeiro de consumo que inventaram, que você caiu direitinho. Você nunca vai ser livre financeiramente enquanto você não for capaz de dizer não para você mesmo. Aprenda a dizer não para você mesmo. Antes de fazer uma compra de um valor considerável, vá para casa e pense 24 horas sobre o assunto. Não compre por impulso. A loja vai dizer: a promoção, essa é hoje, é só hoje. Se você não comprar hoje, você vai perder a oportunidade, estoque limitado. Isso é planejado, gente. Se você perder aquela promoção, depois vai ter outra. O cara na televisão diz: os 5 primeiros que ligarem, pega o seu telefone e liga logo. Liga 5.000 para ele e tem a mesma promoção. Vamos adiante. Então, reconheça que você tem um problema, reconheça que a sua questão financeira está fora de controle. Quarto passo. Eu acho que eu me empolguei muito no passo 3, não foi? Quarto passo: seja paciente e perseverante. Você vai precisar disso. Seja paciente e perseverante. Romanos 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então seja paciente quando estiver passando por dificuldades e perseverem na oração. Você vai precisar disso.
A liberdade financeira não é como um tratamento com antibiótico, 6, 7, 8 dias a maioria dos problemas já estão resolvidos. Não, a liberdade financeira é como um tratamento homeopático. Pequenas doses diárias, durante vários dias, durante meses, até durante anos, para depois ter um resultado eficiente. A liberdade financeira é um tratamento homeopático, principalmente para aqueles que são assalariados. Você que recebe um saláriozinho fixo todo mês. Se você é autônomo, pode ser que aconteça de um mês ou outro aparecer um serviço extra e que ajude você a cobrir as suas dívidas em um mês ou em 2 meses. Mas se você é assalariado e recebe aquilo fixo, você tem que ser muito mais paciente. Porque você sabe que todo mês só vai receber aquilo ali e não vai passar daquilo ali. Então você tem que ser paciente e perseverante, porque liberdade financeira só será possível com mudança de hábitos e mudança de valores. Aquilo que eu estava fazendo com vocês agora significa mudança de valores, saber o que você precisa e o que você não precisa, mudar os seus valores. E mudança de hábito e mudança de valores não são coisas que acontecem da noite para o dia. Hábito é uma coisa que você já fez tantas vezes, repetiu tantas vezes, que aquilo virou um costume que você já faz automaticamente. Mas até que uma atitude ou uma ação se transforme num hábito, você tem que ter feito ela muitas e muitas vezes. Sair das dívidas é como lutar pela sua liberdade. Eu gosto da comparação de é como se fosse um presidiário trancado num presídio que vai cavar um túnel para a liberdade, mas o instrumento que ele tem para cavar um túnel é uma colher. E ele passa 3, 5, 10 anos cavando aquele túnel com a colher. Ele cava, bota a terra no bolso. Quando chega lá no pátio para o banho de sol, ele tem um buraco aqui no bolso, ele solta e a terra cai pela perna. Ele faz isso todo dia. Ele vai cavando com a colher. 3, 4, 5, 10 anos cavando aquele túnel até encontrar a saída para a liberdade. Não existe lá retroescavadeira, não existe picareta nem pá, apenas uma pequena colher. Não existe nenhuma fórmula secreta para se construir um túnel para a liberdade da noite para o dia. Paciência e perseverança. É como se você que está vivendo uma crise financeira muito séria, é como se você estivesse preso nela mesmo. E você vai ter que cavar um túnel para a sua liberdade. Mas você não tem uma retroescavadeira que vem lá e paga as contas tudo de uma vez e resolve tudo, não. Você tem uma pequena colher e você vai cavar esse túnel diariamente, com paciência e com perseverança, todos os dias, durante o tempo que for necessário para isso. Lembre-se que foi a impaciência que colocou você onde você está. Como assim a impaciência? Foi a impaciência que fez você não esperar juntar o dinheiro para comprar o que você queria. E foi a impaciência que fez você antecipar compras e retardar o pagamento. E aí a conta chegou tudo de uma vez agora. E é frustrante quando você está pagando prestação de coisas que não estão mais beneficiando você, porque foi beneficiado no passado. Aquele dia que você foi lá no restaurante e estava podendo, e passou o cartão, aí você paga a prestação hoje, oh, meu Deus, aquela carne já foi embora faz tempo, e você ainda está pagando. A sua impaciência. Então, se a impaciência colocou você nessa situação, então a paciência vai tirar você dessa situação. O problema é que a impaciência coloca você rapidamente na prisão, mas a paciência vai tirar você devagarzinho da sua prisão. Dica: para você manter-se paciente e perseverante, mantenha a sua mente focada na liberdade e não na escavação. Copiou? Mantenha a sua mente focada na liberdade e não na escavação. Se o preso ficar focado na escavação do túnel,
na rapidez do progresso daquela escavação com a colher, ele vai desistir na primeira semana. Mas sabe por que eles passam anos e cavando aquele túnel? Porque cada colherada ele não está pensando na colher de terra, ele está pensando lá fora, o que é que ele vai fazer quando estiver lá fora, como vai ser a vida dele fora daqueles muros. Ele está focado na liberdade, por isso ele consegue perseverar e cavar aquele túnel. Então foque na liberdade, não foque na escavação, porque senão você vai desanimar, vai achar que não está progredindo, vai achar que está lento demais. Você não pode desistir, você tem que perseverar e ser paciente. Eu quero concluir a mensagem de hoje com um vídeo. Eu não sei se deu para ficar pronto, se a gente tem um problema no computador, mas tem um vídeo bem legal. Foi uma dica da Dinha, não sei se a Dinha está por aí, foi uma dica dela. Eu assisti esse vídeo muito legal, compartilhei no Face, uma pessoa só viu. Eu resolvi trazer um pedaço desse vídeo para cá. O nome do vídeo é A História das Coisas. Eu vou passar aqui a segunda parte do vídeo, que fala do consumismo, mas tem a primeira parte todinha. Acho que o vídeo todo são 18 minutos, mas vou passar uma parte desse vídeo, para você ver como a artimanha foi preparada para nos tornar pessoas consumistas, para acharmos que comprar as coisas é o que vai nos trazer felicidade e fez a gente entrar na situação que a gente está. Se der, pode passar. É por isso